Todos nós temos uma história de superação. Eu tenho a minha. Eu acredito que você também tem a sua, né? Mas eu quero contar a minha história, que eu sofri muito na minha infância. Eu tive uma infância muito traumatizante. Perdi minha mãe com 4 anos de idade. Meu pai arrumou madrasta. Essa minha madrasta me judiava de uma tal maneira que eu tenho uma cicatriz. Hoje eu tenho 66 anos e eu tenho essa cicatriz nas minhas costas, que eu apanhei dela quando eu era criança, uma criança de 4 anos. O que uma criança de 4 anos sabe? Nada. Mas esse inteirinho, eu fui morar com a minha avó. Minha avó é uma pessoa depressiva, com um tio alcoólatra. Pensa na situação, né? Sofrimento em cima de sofrimento. Mas Deus era comigo. Porque por mais que eu achava que eu estava só, o Senhor estava comigo, me protegendo. O Senhor me protegeu de muitas coisas. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigado, porque tudo que eu passei não foi tão traumatizante como algumas histórias que eu ouço. Porque eu ouço muitas histórias de mulheres que foram estupradas, chateadas pelo esposo, apanhava. Graças a Deus, eu nunca apanhei do meu marido. Tá certo? Meu marido foi uma pessoa que vivia me traindo, mas que Deus possa estar abençoando ele, eu consegui perdoar. Então eu agradeço a Deus por isso, sabe? Passei uma situação muito difícil na minha vida. Quando eu ganhei meu filho veio doente, sofri muito com ele, mas Deus o curou. E hoje eu olho para trás e vejo o quanto que Deus é maravilhoso. Por isso que eu digo para vocês, em tudo dai graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunta, mas como que eu vou dar graça se eu passei por uma situação super difícil? Não pode, Deus não pode me amar, Deus não me ama, Deus está permitindo todas essas coisas. Mas amados, Deus conhece o nosso futuro. A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele não muda, né? E Ele nos dá a luta, mas também nos dá a vitória, dá condições da gente vencer. Agora, para que nós possamos vencer, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que crer no amor de Deus, o grande amor de Deus que Ele tem por nós. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E que nós possamos estar buscando a Deus, não importa a situação. E a minha história não foi diferente. A minha vida é uma constante na mão do Senhor. Eu não consigo viver sem Deus. Eu não sei o que seria a minha vida sem Deus. Porque hoje eu sou uma pessoa transformada. Mas essa transformação não veio de um dia para o outro. Essa transformação veio dia após dia. Porque é uma constante na nossa vida. E nós temos que crer que o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é glorioso. E o Senhor nos dá a vitória. Porque somente Deus para nos dar vitória. Não há outro. A gente pode andar por vários caminhos, como eu andei. Eu andei por muitos caminhos. Vocês não têm noção. Eu sempre fui de família católica, mas a minha avó levava eu em terreiros, eu participava. Aí eu tive uma vida de busca. Eu sempre busquei a Deus do jeito, de repente do jeito errado, mas eu buscava uma vida tranquila na presença de Deus. Eu era uma pessoa mística, eu não passava o ano sem olhar o meu destino do ano seguinte numa bola de cristal. Eu lia a minha mão todo mês. Então eu acreditava em horóscopo. Então, amados, eu era uma pessoa comum, como muita gente é, buscando, né? Mas um dia o Senhor me encontrou, aleluia! Eis então a minha vida mudou a cada dia. Só que eu tive muitas situações difíceis, porque a gente vê o homem, a gente está numa igreja, a gente vê o homem, a gente esquece de ver a Deus. Mas aí veio a pandemia. E na pandemia, né, a gente quase não ia na igreja, porque não podia. Eu comecei a fazer live, eu comecei a pregar a palavra para mim. Então, quando eu estava fazendo live, eu estava pregando a palavra para mim. Mas nesse para mim, eu alcancei muitas vidas. Aleluia! Deus transformou muitos corações através das lives que eu fazia. E eu agradeço a Deus por isso, porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não poderia estar aqui falando com vocês. E eu quero dizer, amados, que não importa a situação que você está, saiba que tem um grande Deus que cuida
de você. O Senhor está sempre no mesmo lugar. Se você acha que o Senhor está afastado de você, não, você se afastou de Deus. Ele está sempre no mesmo lugar, de braços abertos, esperando você voltar, como o filho pródigo que foi embora, mas quando ele voltou, foi motivo de festa para o Pai. Então nós temos que ter isso nas nossas vidas, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Quantas pessoas não têm a liberdade que nós temos? Quantas pessoas sofrem, quer ouvir a palavra, quer falar da palavra e não pode, mas graça, para a honra e glória do Senhor, nós podemos falar da palavra. Eu posso fazer um vídeo desse e pôr na internet para várias pessoas assistirem. Ainda temos essa liberdade. Quantos países aí que não tem? Mas o que eu quero dizer, amados, que Deus transformou a minha vida. E se Deus transformou a minha história, pode transformar a tua também. Aleluia! Eu era uma pessoa cheia de mágoa, cheia de inveja, cheia de traumas, né? Cheia de raiva, ódio. Nossa! Hoje eu sou diferente. Até as pessoas às vezes falam assim, as pessoas falam, nossa, Mari, você é muito... Só falta falar assim, você é idiota, né? Porque eu sou muito assim... como que eu vou te dizer? Eu sou aquela pessoa que eu não guardo rancor, eu não guardo raiva, eu amo as pessoas. Uma vez uma pessoa me falou assim, se alguém me jogar 2 pedras, eu jogo 5. Aí eu respondi para ela, e eu jogo flores, porque a gente joga o que a gente tem. Aleluia! Então eu tenho que amar, porque a palavra de Deus fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar. Então eu consegui perdoar, graças a Deus. Deus transformou minha vida e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu estou fazendo esse vídeo para que você que está na mesma situação, pense e busque esse Deus. Abra o teu coração, abra a tua mente, o teu espírito e fala, Senhor, entra, faça morada, faça de acordo com a tua vontade. Aleluia! Deus é maravilhoso e santo para operar milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que você possa estar me seguindo, dando like, compartilhando, comentando. Gente, muito importante os comentários, né? Para a gente crescer, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.